Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Você já deu a sua curtida? É importante para nós. Hoje falaremos sobre o surpreendente plano de Lula para os mais pobres. Lula é consagrado como um político que trabalha a favor dos mais pobres. Ele mesmo foi um pobre, antes de se tornar sindicalista e depois político. Lula se encaixa no estereótipo do político bonachão, generoso e patriarcal, uma espécie de paizão. Mas é preciso sempre observar bem a atuação do petista, pois nem sempre estereótipos correspondem ao que a realidade mostra em seus acontecimentos. Antes de tudo, é preciso saber que o nosso país é capitalista, e esta condição é garantida pela Constituição. O Brasil não pode nunca se tornar um país socialista ou comunista. Os bolsonaristas mal informados podem ficar tranquilos. O Brasil é capitalista e a Constituição Federal não deixará mudar isso. Além disso, nossos empresários são superpoderosos e os interesses dos proprietários de meios de produção, portanto, os donos do poder econômico, vêm antes de qualquer cidadão em nosso país. Lula não está autorizado a desafiar os barões do poder econômico. Como tem que respeitar a integridade do sistema e os interesses dos empresários, Lula não pode fazer muito pelos pobres, senão toma um golpe e é expulso do poder. João Goulart e Dilma Rousseff foram expulsos do poder porque feriram os interesses das elites econômicas. A mídia escondeu isso, mas o verdadeiro motivo é este. Até Collor, que sempre foi capitalista, ele mesmo um empresário, foi expulso porque feriu interesses de seus colegas de classe. Como veem, desafiar os empresários é uma atitude perigosa, quase suicida. Portanto, para respeitar o sistema, Lula teve que criar um plano para os mais pobres, se aproveitando de vários fatores que fazem com que, mesmo não mudando o sistema, pudesse fazer com que seus admiradores pensassem que o Brasil está mudando. Graças a estereótipos de bondade criados pelas religiões e também graças ao baixo nível intelectual da população em geral, principalmente da classe média que, apesar de possuir coleções de diplomas, usa mais a fé do que a razão. Afinal, pensar cansa e ter fé emociona. O plano consiste no seguinte: já que acabar com a pobreza é muito caro, pois tirar pessoas de uma condição humilhante envolveria uma série de medidas bastante onerosas. Além de ameaçar os interesses gananciosos das elites econômicas, Lula, com a ajuda de vários intelectuais de esquerda, tiveram uma ideia: transformar os pobres em uma espécie de etnia. Ou seja, aprisionar os pobres em sua condição precária, mas criando um estereótipo positivo que domestique os mais pobres, fazendo-os aceitar a incurável miséria que só será amenizada. Por isso que as esquerdas criaram a aberração conhecida como apologia da pobreza, estimular o orgulho de ser pobre, consagrar a lenda da pobreza linda, o mito da periferia alegre, estimular o safari humano, valorizar a chamada cultura da periferia, superestimar o brega popularesco, com a precariedade cultural de músicas irritantes, letras idiotas, danças patéticas e filmes cretinos com pobres risonhos metidos em encrencas. Em suma, ridicularizar o povo pobre para que ele pense que está sendo valorizado em sua precarização cultural. Para isso, é feito todo um trabalho mediático bastante complexo, para transformar a burrice e a ridicularidade numa forma diferente de inteligência e rebeldia. Inventar que a grosseria é uma forma de desafio. Tornar os pobres os tutores da cultura em geral, enquanto os mais ricos cuidam da economia. Iludir os pobres fazendo-os pensar que estão sendo ouvidos em suas necessidades, que só são satisfeitas por meio de salários baixíssimos e esmolas, por meio de programas sociais inspirados na caridade religiosa, mas vendidas como revolução econômica. Com isso, as esquerdas tentam impedir a revolta dos mais pobres, mesmo fazendo-os acreditar que estão sendo ouvidos. Pois tornar os pobres patéticos, eles não são levados a sério e consagram preconceitos que os aprisionam em suas classes, eliminando a onerosa justiça social, frequentemente adiada. Melhor dizendo, fazer com que pobres se orgulhem de sua condição humilhante, disfarçada de etnia, como se fossem os novos indígenas, para que nada seja gasto para tirá-los da miséria e das injustiças sociais. Considerados como novos indígenas, os pobres são tratados como se fossem puros, ingênuos e que não precisam de dinheiro, pois teriam uma suposta inteligência, mesmo rudimentar, capaz de fazê-los viver com pouca renda, tendo a suposta dignidade necessária para viver plenamente. Mas isso se revela uma forma de crueldade não estereotipada, em que os pobres são condenados a uma miséria perpétua, que nunca será resolvida.
Uma dignidade precária que não melhora a vida dos mais pobres, chegando a fortalecer e estabilizar o racismo, o elitismo e todo o preconceito direcionado contra a periferia. Lula, que deveria estar combatendo a sociedade de classes, tentando diminuir a diferença econômica entre os vários níveis sociais, faz justamente o oposto. Apesar de camuflar as diferenças através do fingimento de membros da classe média que se consideram pobres, mesmo tendo muito dinheiro. Isso faz os esquerdistas acreditarem que, sendo todos pobres, a sociedade de classes acabou. Afinal, o que se encontra nas contas bancárias de cada um é tão secreto e pessoal quanto o cuidado com o seu órgão sexual. Salário é como sexo, ninguém pode mostrar, e cada um que cuide do seu, sem depender de ajuda. Que sociedade linda! Lula acabando com a sociedade de classes pelo simples fingimento de muita gente bem vivida que se acha pobre, só porque não vive em um castelo. Apesar de ter uma considerável quantidade de renda dentro de suas secretas contas bancárias e evidente estabilidade profissional. É um mundo cruel, mas sem o estereótipo da maldade. O que é pior, pois uma realidade falsamente próspera torna os verdadeiros sofredores pessoas sem amparo. Afinal, se o Brasil está próspero, por que reclamar? A quem vamos recorrer? Ora, cada um que se vire neste Brasil falsamente feliz e realizado. Interessante. Perpetuar a pobreza convertida em uma forma de etnia com cultura diferenciada que deve ser reconhecida por todos pela sua suposta superioridade. Pobres são inferiores, mas a sua cultura deve estar acima de todas as outras. O suposto comando da cultura, esta criada nos escritórios de gravadoras e produtoras, mas cedidas aos pobres para que estes finjam que as criaram, é uma compensação para a perpetuação de sua miséria. Afinal, falta grana, mas tem um microfone. Basta soltar a voz esganiçada e dancinhas patéticas que a justiça social se faz presente, mesmo francamente distorcida e precarizada. Esse é o plano de Lula, aprisionar os pobres em sua miséria, que é apenas amenizada e compensada pelo suposto comando da cultura. Lula, o verdadeiro conservador, não quer mudar o Brasil e faz de tudo para não desagradar as elites, sendo fiel ao seu passado de pelego, em que voltava das reuniões com os patrões sempre oferecendo aos trabalhadores muito menos do que a classe operária exigia. Lula presidente dando muito menos daquilo que os mais pobres realmente necessitam. Inspirado nas religiões, Lula age muito mais como um filantropo do que como um gestor. Seus fãs o tratam como um benfeitor à maneira dos líderes religiosos. Afinal, é isso que ele faz, pura filantropia barata. Dar migalhas e paliativos aos mais pobres. E nada além disso. Bolsa Família? Um programa econômico revolucionário? Qual é, Lula? Você não nos engana com este projeto cruel de aprisionar os pobres em sua miséria crônica. Quem acha que desta forma, Lula faz socialismo ou comunismo, está solenemente enganado. Não sabe o que acontece no Brasil. Com isso, Lula acaba enganando a todos com esta falsa prosperidade e cancela, de forma irresponsável, o fim das desigualdades. Afinal, como eliminar as desigualdades se ainda existe gente que ganha muito dinheiro e gente que ganha quase nada? Combater a sociedade de classes? Mantendo a existência de ricos e de pobres? Mas o que é isso, senhor presidente? Ora, Lula, pare de fingir. Você oferece o mais do mesmo, através de seus projetos obsoletos e se vende como novo. Não, Lula, você é velho e quer um Brasil velho, mofado, só que com mais inclusão. Inclusão em um Brasil que continua o mesmo desde o tempo de colônia. Tudo na mesma. O velho Brasil imperial. Um Brasil que nunca mudou. E nem vai mudar. Pena. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.